Imagine um viajante numa longa jornada. Ele carrega nas costas uma mochila que parece leve no começo, mas com o passar do tempo vai ficando mais pesada. Cada pedra que ele encontra pelo caminho, ele coloca dentro da mochila. Uma pedra para a mágoa, outra para o medo, mais uma para as decepções. E sem perceber, ele vai se tornando cada vez mais curvado, mais lento, mais exausto. Agora me diga, você já se sentiu assim? Antes de começarmos, que tal fazer parte dessa corrente de inspiração? Deixe sua mensagem nos comentários, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Juntos, podemos alcançar corações que estão clamando por uma luz no meio da escuridão. Vamos começar? O fardo invisível que pesa mais que qualquer carga. Às vezes, a carga que carregamos não é feita de pedras reais, mas de problemas, traumas e inseguranças que insistimos em guardar só para nós. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você percebe o contraste? Enquanto carregamos sozinhos o peso de nossas lutas, Ele nos oferece um jugo suave e um fardo leve. Mas por que, então, é tão difícil aceitar esse alívio? A carga, que o coração não aguenta. Talvez você pense, mas eu sou forte, posso lidar com isso sozinho. Mas a verdade é que ninguém foi criado para suportar tudo sozinho. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, aprendemos que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ora, se até os relacionamentos humanos foram feitos para partilha e apoio mútuo, imagine o relacionamento com Deus. Quando tentamos guardar tudo dentro de nós, é como se estivéssemos fechando um cofre com emoções que cedo ou tarde vão transbordar. E o transbordar nem sempre é bonito. Pode vir na forma de explosões de raiva, crises de ansiedade ou um desânimo que parece sugar toda a sua energia. O grito silencioso do coração. Já reparou que muitas vezes quem sorri mais é quem mais sofre? É como se as pessoas colocassem máscaras para esconder o que realmente sentem, com medo de serem julgadas ou incompreendidas. Mas Deus vê além dessas máscaras. Em Salmos 34, 18, a palavra nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ele não apenas está perto, Ele espera pacientemente pelo momento em que você vai decidir abrir seu coração. Mas ao contrário de um amigo que pode ficar distraído, ou de um parente que não entende a profundidade da sua dor, Deus escuta com perfeição. Ele entende até o que você não consegue colocar em palavras. O armário que não aguenta mais. Nada pense no seu coração como um armário cheio de coisas acumuladas ao longo dos anos. Há gavetas que você nem se lembra mais o que tem dentro, mas que continuam lá, abarrotadas. Você já tentou colocar mais algo em um armário cheio? A porta pode até fechar por um tempo, mas basta um empurrão para que tudo desabe. É isso que acontece quando guardamos nossos medos, dores e frustrações, sem nunca abri-las diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde, a porta do coração não aguenta. O momento do desabafo. Aqui está algo poderoso. Deus não está esperando um discurso perfeito. Ele não quer que você escolha as palavras certas ou tenha um plano detalhado. Ele só quer que você venha. Talvez isso signifique ajoelhar-se no chão do seu quarto em silêncio, enquanto lágrimas escorrem pelo rosto. Talvez signifique gritar dentro do carro enquanto dirige. Não importa como, importa que você se permita derramar. E é aí que entra o poder do desabafo com Deus. Enquanto você derrama, Ele acolhe. Enquanto você chora, Ele enxuga suas lágrimas. Mas, acima de tudo, Ele começa a retirar uma a uma as pedras que você acumulou. E agora? O que acontece depois desse momento? Aí está o mistério. Deus nunca deixa uma história inacabada, mas Ele também não revela tudo de uma vez. Ele nos chama para confiar nele,
um passo de cada vez. E é aí que entra o próximo ponto. O que fazer quando as palavras parecem presas na garganta? Você já esteve lá, certo? Aquele momento em que quer desabafar, mas não consegue. É sobre isso que vamos falar a seguir. Quando as palavras enroscam na garganta. Há momentos em que você sente o coração pesado, oprimido, clamando por alívio, mas as palavras simplesmente não saem. É como se houvesse um nó na garganta, um muro invisível entre o que você sente e o que consegue expressar. Já sentiu isso? Você quer chorar, gritar, mas o silêncio é a única coisa que parece sair. Essa sensação pode parecer insuperável, mas quero te lembrar de algo poderoso. Deus entende até o que você não consegue dizer. Em Romanos 8:26, encontramos uma promessa reconfortante. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando a voz falha, o Espírito Santo traduz aquilo que o coração sente. O grito preso, que só Deus escuta. Imagine um jarro cheio de água prestes a transbordar. Você sente que basta uma gota para tudo vir à tona, mas essa gota nunca chega. Então você se cala, tentando conter o que já está prestes a explodir. Talvez você pense, se eu começar a falar, vou desmoronar. E sabe o que é mais incrível? Deus não tem medo desse desmoronar. No Salmo 56:8, Davi escreve algo profundo. Registra as minhas lágrimas no teu livro. Acaso não estão elas no teu odre? Cada lágrima que você reprime, Deus já conhece. Ele as coleta como quem valoriza um tesouro, porque para Ele, elas são um reflexo da sua alma, clamando por ajuda. A voz que não precisa ser ouvida para ser entendida. Você já tentou desabafar com alguém, mas teve a sensação de que suas palavras não foram levadas a sério? É frustrante, mas com Deus a história é diferente. Ele não apenas escuta, Ele entende. Ele conhece o contexto, a dor por trás da fala e até o que ficou subentendido. Pense em Ana, mãe do profeta Samuel, quando ela orava no templo, 1 Samuel 1:10-13. Ela estava tão angustiada que suas palavras não saíam de forma audível. Apenas seus lábios se moviam e seu coração clamava. Eli, o sacerdote, até achou que ela estivesse embriagada. Mas Deus viu o que estava em seu íntimo e respondeu à sua oração. Por que é tão difícil falar? A dificuldade de desabafar pode vir de muitas razões. Medo de ser julgado, sensação de que ninguém vai entender ou talvez um orgulho silencioso que insiste em dizer: eu consigo lidar com isso sozinho. Mas em Provérbios 18:21 há uma verdade poderosa. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Falar com Deus não é apenas um ato de entrega, é também um ato de vida. Cada palavra dita diante dele tem o poder de transformar a realidade, porque você está colocando nas mãos de quem pode todas as coisas. O primeiro passo: um sussurro. Se as palavras te faltam, comece com um sussurro. Às vezes, tudo o que conseguimos dizer é: Deus, ajuda-me. E sabe de uma coisa? Isso já é suficiente. Deus não mede suas orações pela eloquência, mas pela sinceridade do seu coração. Em Isaías 65:24, há uma promessa que aquece a alma. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso significa que Deus já está respondendo antes mesmo que você consiga organizar seus pensamentos. E quando o silêncio fala por você? Agora imagine isso. Você está diante de Deus sem palavras, apenas deixando as lágrimas caírem ou os pensamentos fluírem em silêncio. Esse momento de quietude é uma forma de oração tão poderosa quanto qualquer discurso eloquente. O silêncio pode ser ensurdecedor para quem não entende, mas para Deus é como um grito que Ele não ignora. E aí está o próximo ponto da nossa jornada. Mesmo que o desabafo venha em silêncio ou em lágrimas, ainda existe algo maior aguardando por você.
O vazio que você sente agora, aquele buraco na alma que parece nunca se preencher, será tema do próximo capítulo. Porque acredite, Deus não apenas ouve, Ele também preenche. Está pronto para continuar essa jornada? O eco do vazio, que só Deus pode preencher. Sabe aquela sensação de vazio, como se algo dentro de você estivesse faltando? Talvez você tenha tentado preenchê-lo de várias maneiras, com trabalho, relacionamentos, distrações ou até com momentos de prazer fugaz. Mas no fim tudo parece escorrer pelos dedos como areia. O coração continua pedindo algo que nenhuma conquista ou bem material pode oferecer. Por quê? Porque esse espaço foi feito para algo maior, algo eterno. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse vazio que você sente é o eco da eternidade, uma lembrança de que apenas Deus pode preenchê-lo completamente. A busca sem fim. Imagine uma criança procurando por algo em uma sala cheia de brinquedos. Ela pega um, brinca por um instante, mas logo o deixa de lado insatisfeita. Então pega outro e o ciclo se repete. Às vezes, nós somos como essa criança, tentando preencher o vazio com coisas que nunca foram destinadas a ocupar esse espaço. A mulher samaritana no poço é um exemplo perfeito disso. João 4:13-14. Ela foi buscar água para saciar sua sede física, mas carregava dentro de si uma sede espiritual muito maior. Jesus lhe disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A sede que você sente, esse vazio, só pode ser saciado por uma fonte eterna. O vazio não é um acidente. Você já pensou que esse sentimento de vazio pode ser um chamado? É como um alarme interno que Deus colocou em você para lembrá-lo de que há algo mais. O problema é que muitas vezes tentamos silenciar esse alarme com soluções temporárias, como quem coloca um adesivo sobre uma rachadura no muro. Mais cedo ou tarde, a rachadura reaparece, maior e mais evidente. Em Salmos 42, 1-2, Davi expressa essa necessidade de Deus de forma poética. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Esse anseio profundo é a prova de que fomos criados para um relacionamento íntimo com o nosso Criador. O engano do preenchimento temporário. Muitas vezes, tentamos preencher o vazio com coisas que parecem satisfazer por um momento, mas que logo deixam um gosto amargo. É como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais você bebe, mais sede tem. E isso não é novidade. O próprio Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6:19-21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando colocamos nosso coração em coisas terrenas, o vazio permanece. O momento de silêncio e reflexão. Agora imagine isso. Você está sentado em um lugar tranquilo, sem barulhos, sem distrações. Você sente o peso do vazio, mas ao invés de fugir, decide encará-lo. Nesse momento, uma pequena voz ecoa no seu interior. Eu estou aqui. É Deus, sussurrando para o seu coração, esperando que você o convide para preencher o espaço que ninguém mais pode. Esse é o primeiro passo para a transformação. Mas e se mesmo assim você não souber como permitir que Deus preencha esse vazio? O que fazer quando você sente que algo o impede, como se estivesse preso entre o desejo de mudança e a incapacidade de agir? A resposta está no próximo ponto. Porque Deus não apenas preenche o vazio, Ele também destrói as barreiras que te impedem de chegar até Ele. Vamos explorar isso juntos. As barreiras que te impedem de se entregar.
Você já se sentiu como se houvesse um muro invisível entre você e Deus? Mesmo sabendo que Ele é a solução, algo parece te segurar. Talvez seja o medo, a culpa ou até mesmo uma voz interna dizendo: Deus não vai me aceitar assim. Esse sentimento é mais comum do que parece, e ele pode ser uma das maiores armadilhas que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Mas quero te lembrar de algo poderoso. Não importa o tamanho das barreiras, Deus é especialista em derrubá-las. Em Isaías 59, 1, 2, somos confrontados com uma verdade importante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essas barreiras, muitas vezes, são erguidas por nós mesmos, mas Deus está sempre pronto para ajudar a removê-las. O muro da culpa. Quantas vezes você já pensou: eu fiz tantas coisas erradas, como posso me achegar a Deus? Esse é o muro da culpa, e ele é construído com os tijolos das nossas falhas. Mas a boa notícia é que Deus não espera que você limpe tudo antes de vir a Ele. Em Salmo 103:12, Davi nos lembra da graça de Deus. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus não apenas perdoa, Ele apaga completamente aquilo que você pensa que é imperdoável, o peso do medo. Outra barreira comum é o medo. Medo de ser rejeitado, de não ser compreendido ou até de enfrentar as mudanças que vêm com a entrega a Deus. Mas 1 João 4,18 nos assegura que, no amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quando você se aproxima de Deus, não está se aproximando de um juiz severo, mas de um Pai amoroso que te conhece melhor do que você mesmo. Ele não quer te condenar, Ele quer te libertar. A voz da dúvida. E então, há a dúvida. Aquela voz que insiste em perguntar: será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele pode mesmo mudar minha situação? Essas perguntas são como correntes que te mantêm preso no lugar. No Evangelho de Marcos, um pai aflito, cujo filho estava atormentado, se aproximou de Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O pai imediatamente respondeu com sinceridade: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a chave. Deus não exige uma fé perfeita. Ele só quer que você confie nele o suficiente para dar o primeiro passo. Derrubando as barreiras com Deus. Imagine um jardineiro tentando cultivar uma terra que está cheia de pedras e espinhos. Ele não desiste, mas pacientemente remove cada obstáculo, preparando o solo para receber a semente. Deus faz o mesmo com o nosso coração. Ele não espera que você derrube os muros sozinho. Ele entra na sua vida como um jardineiro amoroso, disposto a limpar o que for necessário para que você floresça. Em Ezequiel 36, 26, Deus faz uma promessa poderosa: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus não apenas remove as barreiras, Ele transforma o seu coração para que você possa viver plenamente nele. O chamado para a entrega. E agora? Você sabe que as barreiras podem ser removidas, mas talvez ainda se sinta preso, como alguém que está diante de uma porta aberta, mas não consegue atravessá-la. E se eu te dissesse que a próxima etapa dessa jornada não depende apenas de você? Existe algo sobrenatural que acontece quando você decide se entregar completamente, quando você finalmente diz: Deus, eu estou aqui, faz o que quiser em mim. Mas o que significa essa entrega? E como ela pode transformar não apenas o vazio e as barreiras, mas toda a sua vida? É isso que exploraremos no próximo ponto, porque Deus não quer apenas que você chegue até Ele, Ele quer te transformar completamente. Está pronto para descobrir o que acontece quando você finalmente se rende? A transformação, que começa com a entrega. Chegamos ao momento mais importante da nossa jornada.
Até aqui você refletiu sobre o peso do silêncio, o vazio que só Deus pode preencher e as barreiras que insistem em te afastar dele. Agora, tudo converge para um único ponto: a entrega. E quando falamos de entrega, não se trata de um gesto simbólico ou uma decisão superficial. Estamos falando de abrir mão do controle, das inseguranças e dos medos e deixar Deus guiar cada passo da sua vida. Mas você deve estar se perguntando: como faço isso? E o que acontece depois? A semente que morre para dar frutos. Jesus nos deu um exemplo poderoso sobre entrega quando disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Esse versículo nos ensina que, assim como o grão de trigo precisa morrer para gerar frutos, nós também precisamos entregar tudo aquilo que nos prende para experimentar a vida abundante que Deus tem para nós. É difícil? Sim, mas é o único caminho para viver plenamente. Pense em Pedro, um pescador comum, que decidiu largar tudo para seguir Jesus. Ele deixou as redes, a segurança do trabalho e até mesmo sua própria compreensão limitada de quem era Deus. E o resultado? Pedro viu milagres, foi transformado e se tornou um dos maiores líderes da história do cristianismo. Quando você deixa Deus assumir o controle. Entregar-se a Deus é como deixar alguém dirigir enquanto você descansa. No início, pode parecer desconfortável porque você está acostumado a segurar o volante. Mas quando você confia no condutor certo, percebe que o caminho se torna mais claro e o destino mais seguro. Em Provérbios 3:5-6, encontramos uma orientação que é um verdadeiro mapa para a entrega. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que quando você reconhece Deus como Senhor da sua vida, ele começa a alinhar as coisas que antes pareciam confusas ou fora de lugar. A paz que excede todo entendimento. E então acontece algo maravilhoso: a paz. Não uma paz passageira, mas aquela que Filipenses 4:7 descreve como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, porque agora você sabe que está nas mãos do Criador. Essa paz é um fruto direto da entrega. É quando você finalmente solta o fardo, para de tentar resolver tudo sozinho e deixa Deus cuidar de você como o Pai amoroso que Ele é. E agora é com você. Já parou para pensar em quanto tempo você tem segurado coisas que só te pesam? Quanto mais tempo vai esperar para abrir seu coração completamente? Deus está te chamando e Ele não quer só parte de você. Ele quer tudo, não porque Ele precise, mas porque Ele sabe que somente ao entregar tudo você pode viver a plenitude que Ele preparou para você. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário abaixo. Compartilhe o que você sentiu, o que aprendeu ou o que ainda te desafia. Lembre-se de que sua história também pode inspirar outras pessoas que estão lutando com os mesmos dilemas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de curtir para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus está aguardando o seu desabafo, o seu clamor, o seu coração. A decisão está diante de você. Então, o que você está esperando?